Olá, boa tarde. Essa apresentação consiste de uma aula de matemática 2 sobre trigonometria no triângulo retângulo e é o material meu, professora Kaline França e do professor Aldrin Rufino. Então, vamos lá. O que é trigonometria? Trigonometria é um ramo da matemática que relaciona as medidas dos lados de um triângulo com as medidas de seus ângulos e possui uma infinidade de aplicações práticas, entre as quais, na astronomia, como por exemplo, para medir a distância da Terra à Lua, na geografia, por exemplo, para estimar a distância entre divisas de terras, na física, por exemplo, para auxiliar nos cálculos relacionados à dinâmica e à ótica. Na engenharia, para calcular distâncias inacessíveis, tais como a largura de um rio, a altura de uma torre, entre outros. Bem, considere o triângulo retângulo ABC, como mostramos a seguir. Essa é a primeira parte, a trigonometria no triângulo retângulo. Então, nós temos que a hipotenusa é o lado BC de medida A, os catetos são os lados AB e AC de medidas, respectivamente, B e C, e no triângulo retângulo vale o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Temos o ângulo alfa, que está no vértice B, e o ângulo beta, que está no vértice C. Geralmente, nós usamos letras do alfabeto grego para designar ângulos. O ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, está no vértice A. Dizemos que alfa mais beta são ângulos complementares, pois sua soma é 90 graus, e aquela conhecida propriedade dos triângulos em que a soma dos seus três ângulos internos é igual a 180 graus. Exemplo de como resolver um probleminha na trigonometria no triângulo retângulo. Então, temos que vale o teorema de Pitágoras, né? A hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus, no caso, o lado de medida x, e os demais catetos se chamam de e os demais catetos temos que um com medida 6 e um com medida 8. Substituindo, nós vamos ter que x é igual a 10 unidades. Um segundo exemplo, uma questão do IFRN, diz o seguinte: para trocar a lâmpada de um poste de iluminação de uma avenida, foi usada uma escada Mangiros de 15 metros de comprimento. A escada encontrava-se sobre um caminhão de 2 metros de altura, afastado 12 metros do poste. Sabendo que a extremidade da escada coincide com a extremidade do poste, podemos concluir que a altura deste poste é. Então, temos aqui um esqueminha, né, deste problema, desta situação. O poste, o caminhão do bombeiro, a escada Mangiros de 15 metros. No caso, o caminhão do bombeiro está distante do poste 12 metros e a altura de onde está o pé da escada até o chão é de 2 metros. E o objetivo é calcular a altura do poste. Então, veja que onde está em azul, nós temos um esquema que configura um triângulo retângulo. Então, já que sabemos que essa medida é aqui igual a 2, para achar a medida aqui desse cateto do triângulo azul, nós vamos chamá-lo de x. Hipotenusa 15, cateto 12, e o outro cateto, como eu já falei, é x. Então, a altura final, a altura do poste vai ser essa altura do triângulo mais a medida 2.
E daí, substituindo no Teorema de Pitágoras, né? Nós já temos a medida da hipotenusa, que é 15. A medida B, que é um dos catetos, eu vou chamar de x. E o segundo cateto de 12, que é justamente a distância aqui de onde está a base da escada até o poste. E aí temos que a medida de x vai ser igual a 9. Lembrando que a altura do poste é x mais 2 e x é igual a 9, nós temos que a altura do poste vai ser 11 metros. Alternativa C. E aí, além de vermos a trigonometria no triângulo retângulo com a aplicação do Teorema de Pitágoras, nós temos também razões trigonométricas no triângulo retângulo, que são as relações que a gente pode estabelecer entre as medidas dos lados e as medidas dos ângulos de um triângulo retângulo. Então, chama-se a relação seno de um ângulo alfa ao quociente ou divisão entre a medida do cateto oposto a alfa sobre a medida da hipotenusa. No caso, o seno de alfa, né, o cateto oposto é o lado AC de medida B e a hipotenusa é o lado BC de medida A. Então, o seno do alfa vai ser B sobre A. Já o cosseno de um ângulo alfa vai ser o quociente ou a divisão entre a medida do cateto adjacente a alfa, lembrando que o que não é oposto é adjacente. E a hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, o cosseno vai ser o cateto adjacente, que no caso é o lado AB de medida C, dividido pela hipotenusa, que é o lado BC de medida A. Então, o cosseno de alfa vai ser C sobre A, ou C dividido por A. Então, só relembrando, cateto oposto a alfa é o que está, a própria palavra já diz, está do outro lado, no lado oposto a alfa. A hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. E o cateto adjacente já vai ser o cateto que sobrou, já que o oposto é B, o adjacente pode ser o cateto de medida C. E a tangente é o cateto oposto a alfa, no caso B, dividido pelo cateto adjacente, que no caso tem medida C. E aí nós apresentamos os ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus, as medidas de seno, cosseno e tangente deles, cada uma delas listadas, e temos uma relação interessante que podemos observar entre eles. Veja que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60, o cosseno de 45 e o seno são iguais, e o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. E assim podemos generalizar e dizer que o seno de um ângulo θ, né, um ângulo qualquer θ, vai ser igual ao cosseno de 90 menos θ, justamente. Seno de 30 é igual ao cosseno de 90 menos 30, que é 60. Cosseno de 45 é o seno de 90 menos 45. E o seno de 60 é igual ao cosseno de 90 menos 60, que é 30. Então, nós dizemos que são ângulos complementares. E lembrando, né, outra forma de designar a tangente de um ângulo é a medida do seu seno dividido pela medida do seu cosseno. Então, temos aqui um exemplo de aplicação dessas relações trigonométricas no triângulo retângulo. Então, suponha um avião levantando um voo sobre um ângulo de 30 graus em relação ao solo. Após percorrer 9 km em linha reta, qual a altura H
em relação ao solo. Então, imagine que você aqui é um observador, né? Veja que você está observando sobre um ângulo de 30 graus. Esse lado aqui, que está oposto ao ângulo de 30, que está oposto ao ângulo de 30 graus. Então, esse aqui vai ser o cateto oposto. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, no caso, 9 quilômetros. Então, se você tem cateto oposto e hipotenusa, qual relação você vai usar? Seno, cosseno ou tangente? Bem, se você tem oposto à hipotenusa, você vai usar o seno do 30 graus. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. E aí, quanto vale o seno de 30 graus? O seno de 30 graus vale 1 sobre 2, o cateto oposto é H e a hipotenusa é 9. E aí, fazendo os devidos cálculos, obtivemos que o avião estava a 4,5 km de altura. Quarto exemplo, o FPB. Ao empinar uma pipa, João percebeu que estavam a distância de 6 metros do poste onde a pipa engalhou. Maria notou que a tangente do ângulo alfa formado entre a linha da pipa e a rua era 4/3, como mostra a figura abaixo. E aí, vamos pausar só um pouquinho, porque a figura aqui não está aparecendo.